Curiosamente, pouco se fala, né? O vírus, o coronavírus, tem um tropismo cerebral do sistema nervoso. Ele pelo nariz, principalmente, né? Ele atinge o sistema nervoso. Então, está tendo um aumento de doença de Parkinson, doenças neurodegenerativas de toda sorte, derrame, porque ele ataca a vasculatura do cérebro. Entendi. Os vasos sanguíneos. Entendi. Né? E isso está provocando toda a sorte de... Por exemplo, na Inglaterra, eu estava lá agora, em Londres, eles estão tendo uma explosão de derrames, de Parkinson em jovens, demência como Alzheimer em pessoas jovens, né? Que chegavam a falar mesmo que na época que um dos efeitos colaterais depois era a pessoa ficava, né? Alguém ficava esquecido. O fog mental, Isso. né? Problemas de memória, problemas de não lembrar, de não, né? Isso mesmo. E eu vi isso, os meus colegas lá em Londres contando para mim, olha, tá tendo uma explosão nos nossos hospitais da universidade aqui, né? Caramba! E nós vamos ter, como aconteceu na pandemia, aliás, que ninguém fala, mas se você for ler os trabalhos científicos mesmo, de historiadores da pandemia, depois de 18, eu estou falando, né? Depois da crise de 18, 19, na década de 20, começou a aparecer toda a sorte de efeitos colaterais. É que tem um tempo, né? Teve um delay. Né? Isso. Por exemplo, aquele filme famoso que o Robert Williams, eu estou bloqueando o nome do filme, que ele encontra uma série de pacientes que estão completamente congelados, que eles achavam que eram parkinsonianos, né? E o Robert Williams é o personagem principal, é o médico, né, que é um historiador famoso, um neuropsiquiatra, que escreveu um monte de livros, né? E nessa história em particular, agora, a hipótese que está surgindo é que esses pacientes que estavam congelados e que eles deram dopamina e os caras começaram a andar de novo, né? Começaram a sair desse coma, provavelmente era complicação da influenza. Olha só. Que eles tinham sofrido uma complicação do sistema nervoso central durante a pandemia, sobreviveram. Entendi. Mas 10 anos depois... É que veio o efeito. E isso é difícil o pessoal entender, né? Porque o pessoal sempre acha que vai acontecer um negócio, terminou agora, amanhã, e não é agudo, assim, né? Tem um tempo, né? Teve um delay, e nós vamos ver isso, eu não tenho dúvida, nós já estamos vendo, né? E o pessoal está se preparando para isso já? Como que é? Essa é uma ótima pergunta. Lá em Londres, o sistema de saúde pública deles está colapsando. O NHS, que já foi o sistema mais famoso, mais eficiente do mundo. Por exemplo, se você tem um infarto ou um derrame hoje em casa, leva 6 horas para a ambulância chegar para te pegar. Quer dizer, já foi. Isso aí já é um tempo, já era, já né? foi, né? Então, eles estão sofrendo um colapso, né? E, curiosamente... Eles estudam, o escritório de estatística inglês é sensacional, né? É um dos mais tradicionais da história, né? E eles estão mostrando que as mortes em excesso em 2023 ainda estão altíssimas. Só que ninguém associa essas mortes com o Covid, mas são infartos em jovens, são efeitos colaterais, ali, né? Exatamente, de um vírus que permanece no corpo, né? Por isso que a gente fala, né? Por isso que eu cansei de falar que uma pandemia não termina assim por decreto, nem termina de um dia para outro. Você não chega, combina com o vírus, né? Não, acabou. Exato, não dá para combinar com os russos, né? Para terminar a pandemia, né? Então, Sachs, o nome do autor, do neuro... É o Robin Williams, né? O Robin Williams fez o papel do Sachs, que ficou muito famoso reportando esses pacientes, né, porque ele deu dopamina para eles. Ele achou que eles estavam sofrendo de alguma coisa semelhante ao Parkinson.